Olá, hoje é dia da gente falar de telecomunicações. Meu convidado de hoje é natural de Taquara, filho da dona Maria Érica, do seu Afonso, é graduado em engenharia mecânica e possui pós-graduação em marketing. O marido da Vera possui um sólido currículo em telecomunicações, acumulando anos de experiência, 40 anos de experiência em empresas como CRT, Brasil Telecom e Oi. Atualmente, o pai da Júlia e da Luísa trabalha em empresa própria, prestando consultoria em telecomunicações, focada em órgãos públicos e mercado corporativo. Hoje teremos uma conversa de peso com João Alberto Ran. Meu chefe, João Ran, seja muito bem-vindo para essa conversa de peso. Muito legal voltar a conversar contigo. Trabalhamos juntos, somos colegas por um bom tempo. Poder contar um pouquinho da tua história e falar desse mercado que aqui, em mais de 650 programas, a gente nunca falou, João. Nunca abordaram telecomunicações? Telecomunicações, dados em algum momento, com o pessoal da Sebratel, que é um parceiro nosso da Vale TV. Mas esse universo é um universo gigantesco, né? Na realidade, as telecomunicações, a partir do momento da privatização, do processo que aconteceu... Tu viveu tudo isso lá dentro, né? Por dentro. Sim, 40 anos no mercado. Eu fui gestor público, eu já trabalhei, né, para a administração pública, depois eu fui gerente de contas, atendia órgãos públicos, eu tive as maiores contas do Estado, eu representava a minha empresa perante esses clientes, e agora eu voltei de novo para a administração pública, ou seja, hoje eu auxilio a administração pública a contratar esse tipo de serviço. Como é que tu foi para esse universo, nesse mercado? Na realidade, o que aconteceu, quando aconteceu a privatização do sistema, a população passou a ter acesso a muitas opções que não tinham antes. Só que hoje existe uma dificuldade muito grande nas pessoas conseguir visualizar aquilo que é o melhor para si. As oportunidades são tantas, existe uma variação e um crescimento tecnológico muito grande, as pessoas muitas vezes não conseguem acompanhar. Tem que largar para um especialista. Eu diria assim, o mercado de telecomunicações, ele é segmentado em todas as empresas que atuam na área, no mercado privado, onde tem pessoas físicas ou consumidores comuns que compram um telefone numa loja ou ligam para um call center para conseguir o seu serviço. As pequenas e médias empresas têm agentes terceirizados dessas operadoras que fornecem planos que as pessoas têm que são vendedores de planos, não? De planos. Não são consultores. Eles são vendedores de planos. Na realidade, 99% das consultorias em telecomunicações que existem por aí, na verdade, são vendedores de serviços de operadoras. Então, eles pegam o perfil do cliente, e isso é uma dificuldade que esse mercado empresarial corporativo tem, é identificar o seu perfil de consumo para poder adequar, para poder descobrir o plano que melhor se adequa à sua demanda, à sua necessidade. Já os mercados corporativos, e principalmente órgãos públicos para os quais eu trabalho, eles têm um poder de negociação que os demais não possuem. As administrações públicas hoje são as que contratam da melhor forma esse tipo de serviço, quando elas têm o conhecimento para especificar um edital e fazer essa contratação. Porque, evidentemente, todas elas devem estar fazendo. Não, ainda tem muito, infelizmente, até por desconhecimento, tem muitas administrações públicas que ainda estão com seus serviços irregulares, ou seja, que nunca licitaram telefonistas, principalmente de telefonia fixa. Telefonia móvel e transmissão de dados, acesso à internet, praticamente todas elas já possuem contratos, já possuem regularizado seus contratos através de editais de licitação. A telefonia fixa não. A telefonia fixa ainda são uma minoria que possuem os seus serviços regularizados e, consequentemente, com a economia que o mercado pode oferecer. Mas a concorrência está aberta lá desde 2000, 2001? 2000, na realidade o processo de privatização começou a partir de 98, e aí a partir de 98 já existia competição na telefonia fixa interurbana, ou seja, nas chamadas interurbanas já existia. A Embratel lançou uma mídia muito pesada, quem não lembra da Ana Paula Arósio, a campanha Liga 21, Faça 21, né? E aí, a partir daquele momento, já existia competição na telefonia fixa interurbana. Porque a telefonia fixa, ela se divide basicamente em interurbana, que é aquela que você faz uma chamada interurbana e você utiliza uma operadora. A qualquer operadora, você tem um acesso ou uma linha
de uma determinada operadora, você pode fazer a chamada interurbana com outra. Uma linha da Oi, você pode fazer uma ligação usando a Embratel, você tem uma linha da GVT, que hoje é Vivo, né? Você pode fazer uma ligação usando a Embratel, ou seja, agora a chamada local, você só pode fazer por aquela operadora que te fornece o acesso, a linha, né? Aí, no caso, tem todas as chamadas na região metropolitana, nossa, aqui de Taquara, a Porto Alegre, Alvorada, Viamão, você não tem como escolher uma outra operadora para fazer aquela chamada que não seja aquela que te fornece o acesso. Uhum. E aí também a chamada para telefone, toda e qualquer chamada para o telefone móvel 51, você não consegue usar outra operadora que não seja a operadora que fornece o acesso. Dizendo que tu falou em Oi, em GVT, em Embratel, em Vivo, mas tu me disse que são mais de 150. Hoje tem em torno de 150. Eu fiz uma pesquisa aí. No Rio Grande do Sul. Já tem 150 empresas que atuam no Rio Grande do Sul, que tem outorga da Anatel para prestar o serviço de telefonia fixa comutada, que é o termo técnico que se forma. Quer dizer, qualquer órgão público pode contratar qualquer uma dessas, desde que essa tenha condições técnicas que atue naquela região, naquela área especificamente. Essa é a dificuldade de fazer um edital de licitações para contratar, porque as pessoas, eu tenho muitos amigos, porque como eu transitei lá no meio público, depois no mercado privado e hoje atuo para o público, as pessoas, é muito fácil comentar sem ter o conhecimento. Porque o Estado, administrações públicas contratam mal, contratam por má fé, e a gente sabe que existe isso, e é evidente que existe isso hoje, ou seja, só não enxerga quem não quer. Perfeito. Né? Mas ela tem muita dificuldade de fazer isso. Eu pego, por exemplo, a Central de Licitações do Estado. Eles contratam desde um papel, um bloco de papel de impressão, até um helicóptero para a brigada. Eu escrever um edital que tu quer contratar um serviço com aquelas condições e especificar claramente isso, colocar todos os itens que precisam compor aquele objeto para tu contratar, não é uma coisa simples, é uma coisa extremamente complexa. E às vezes, um item que se coloca, tu restringe a competição. Na área de telecomunicações existe muito isso. Eu vi muitos editais, eu devo ter lido entre 2002 até 2009, quando eu trabalhei em Brasil Telecom Oi, mais de 90% dos editais de licitações que foram publicados no Estado. Porque eu era expert na empresa. Cada prefeitura, Câmara de Vereadores... Eu lia todos os editais e as administrações quase sempre contratam mal porque especificavam algumas questões que restringiam competição. Tu coloca uma condição assim, tem 150 empresas que têm outorga, mas as empresas não conseguem se adequar a um objeto, os sistemas de processamento são complexos, para tu fazer, tu trafegar esse serviço, tu disponibilizar esse serviço para o teu cliente, tem que ter uma infraestrutura muito grande, principalmente de TI, por trás, para fornecer isso, para poder fazer o billing, a cobrança adequada. Então, quando tu coloca alguma coisa no edital, que a princípio todas têm outorga para fazer, mas nem todas têm condições técnicas de fazer. Imagino que grandes órgãos públicos, Prefeitura de Novo Hamburgo, vamos lá, a partir daqui, Assembleia Legislativa, Governo do Estado, já tenham feito devidamente seus editais. Olha, alguma coisa tem licitado sim, tá? A Prefeitura de Novo Hamburgo foi meu cliente em 2011. Foi tu quem montou naquele momento? Na época, sim. O que foi possível, por exemplo, economizar? Olha, a Prefeitura de Novo Hamburgo passou a economizar 40 mil por mês no trabalho que eu fiz. Você está 500 mil por ano. Quase isso. Qualquer governo te dá um beijo por causa disso. Não é tão simples assim. A minha contratação não é tão simples assim, porque para fazer a minha contratação, a legislação, a lei de licitações permite algumas formas de contratar. Por exemplo, até o limite de R$8.000, tu pode contratar por dispensa. Faz 3 orçamentos, contrata o menor preço. Eu sempre brinco. Teoricamente, uma administração pública pode comprar um parafuso por R$7.999. Não é verdade? Se ela tiver 3 orçamentos acima, mais 2 orçamentos acima, está dentro da lei. É isso que está escrito na lei, na letra fria da lei, como se diz. Tá? Até 8.000 se contrata assim. A partir de 8.000, aí existe uma série de formas de contratação, de modelos de licitações, tá? Em que exige que sejam publicados um edital de licitações. E existe uma forma também que é a inexigibilidade.
E aí, por exemplo, aqui em Novo Hamburgo, a prefeitura, ela vai contratar energia elétrica da operadora de energia elétrica daqui. Ou seja, ela não tem como licitar isso, então ela é inexigível. A prefeitura vai fazer um show, vai contratar um grande cantor para fazer um show num evento tal, ela não tem como contratar duas Ivete Sangalo, por exemplo, se ela quiser contratar a Ivete Sangalo, ela não tem como competir, não dá para comparar, ou seja, um show da Ivete com outro show, lógico, aí tem uma série de coisas que tem que se pressupor para poder contratar legalmente isso. Ela não pode contratar o show da Ivete Sangalo por 2 milhões se ela cobra 1 milhão pelo show. Se o padrão dela é 1 milhão, tem que se contratar 1 milhão. Essas questões tem que ver. Então, os meus contratos, até então, são por inexigibilidade. Está escrito na lei, é notório saber e serviço singular. Ou seja, existe, tem que comprovar isso. O governo do estado já fez devidamente a sua licitação? O governo do estado, ele tem parcialmente o seu serviço de telefonia fixa licitado. Ele tem o serviço de telefonia fixa interurbana licitado, o local ainda não. Puxa, mas imagino que o maior tráfego seja exatamente o local. Sim. Tráfego, sim. Custo efetivamente da linha telefônica, da manutenção da rede. Sim. Hoje, nos meus cálculos, no meu conhecimento, no estudo, eles devem ter licitado em torno de 13%, 14% somente do serviço da rede. Puxa vida. O que é possível um governo do estado economizar? Ju? É difícil eu afirmar assim, sem fazer fazer um estudo. Eu normalmente faço trabalhos, por exemplo, em prefeituras. Eu fiz recentemente na prefeitura de Campo Bom. Eu fiz o edital deles. Eu busco ver o que ele gasta, né, qual é o perfil de consumo dele, o que ele consome. E em cima desse estudo, eu vejo o que o mercado pode oferecer para especificamente para aquela prefeitura, e em cima disso eu faço uma projeção de economia, uma estimativa de economia, e em cima disso... Mas a gente imagina que isso, no âmbito de governo do estado, seja extremamente significativo. Creio que sim. Eu acho que... Como é que o nosso Giovanni Fields ainda não enxergou isso? O Giovanni Fields, eu sinceramente não gosto muito de falar em políticas e políticos, porque como eu presto serviço para todas as administrações, a gente trabalhou junto lá no tempo de CRT, quando eu fui gerente regional aqui. Eu fiz uma promessa para mim mesmo quando eu assumi, que eu jamais ia distinguir políticos por partidos. Mas um homem que está arrochando, está apertando o cinto, tem que olhar para isso também. Mas ele está numa situação tão complicada. Eu, sinceramente, eu conheci pouco ele, não conheci ele pessoalmente, mas é uma pessoa que eu aprendi a admirar pela atitude que ele está tomando. Tá? É difícil fazer o que ele está fazendo. Minha leitura. Tá? Tu sabe que eu não tenho vínculo com partido nenhum, não defendo A nem B. Pelo período de estatal eu acompanhei, a Secretaria da Fazenda do Estado, o Estado como todo, foi meu cliente durante todo o período em que eu atuei em Porto Alegre como gerente de contas de órgãos públicos. Tá? O governo do Estado, até o governo Colares, ele pagava folha de brigada e de professores com overnight. Ele tinha uma receita, ele pegava todo o seu faturamento de ICMS, o faturamento da CE, da Corsan, da CRT, jogava no caixa único, aplicava. Numa inflação que chegou a 30% ao mês, ele tinha uma fonte de receita muito importante. Quando acabou o overnight, entrou o governo Brito. O governo Brito conseguiu fechar suas contas vendendo estatais. E já o governo Brito, na época, pelo que me consta, já usou alguma coisa de precatório, ou seja, fechou as suas contas assim. Depois entrou o governo Olívio. O governo Olívio, ele fechou as suas contas pegando as rodovias federais para manutenção, pegou, parece, se eu não me engano, 3,5 bilhões naquela época, e assumiu a manutenção das rodovias, parcelou débitos. A empresa que eu trabalhava tinha um débito lá na época de 10 milhões, ele parcelou em 12 vezes. A lei de responsabilidade fiscal, naquela época, permitia isso. Se ele não existia a lei de responsabilidade fiscal, então ele permitia o parcelamento para o governo seguinte. Aí depois do Olívio entrou, ele conseguiu fechar suas contas assim, depois do Olívio entrou o Rigoto aumentou o ICMS de combustíveis, telecomunicações e energia elétrica, que representam 50% da arrecadação do Estado, aumentou de
de 25% para 30% e conseguiu, e também já pegou mais alguma coisa de precatório, conseguiu fechar suas contas. Depois entrou o governo Ieda, a Ieda ela fez uma negociação importante naquele projeto dela de déficit zero, ela negociou com fornecedores, redução de 30%, inclusive eu representava a empresa na época, eu fui chamado para tentar negociar uma redução do nosso faturamento, fez isso, mas ela vendeu ações do Banrisul na época, estou puxando aqui para a minha memória, também não lembro de tudo, ela pegou também dinheiro de precatórios, ela pegou empréstimo de 1 bilhão do BID, pelo que eu me lembro assim, né? Ela conseguiu fechar suas contas. Aí entrou o governo Tarso conseguiu fechar suas contas pegando dinheiro de precatórios. Não. Aí chega agora, não tem mais de onde tirar. Entende? Eu não vejo de onde tirar, onde que eu conheço. Então, assim, ó, o trabalho que o Giovanni Feltz está fazendo, tá? E ele, eu não, como eu disse, eu não manjo muito de política, não entendo muito de política, mas eu vejo ele assim, ele andando a cara para bater. Não é fácil ali na frente falar. Tá? Digo isso porque eu não conheço ele pessoalmente, nunca conversei com ele, mas admiro a postura que ele está tomando. Não é fácil. Olha, mas esse dinheiro aí de economia já terminava uma 118, por exemplo, aí, e por aí vai. Eu não sei se... Como é que foi passar por esse período da abertura das telecomunicações? Vamos falar sobre isso na volta do intervalo, hoje numa conversa de peso com o João Ram.